Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Tecnologia Farmacêutica 1. Eu sou o professor Carlos e nessa aula prática nós vamos preparar cápsulas de carbonato de cálcio. Então, nós vamos preparar algumas cápsulas de carbonato de cálcio. Nesse procedimento nós vamos estar diretamente trabalhando com a mistura de formas sólidas, misturas de pós, e ao final nós vamos fazer o encapsulamento, vamos estar encapsulando esses materiais nas cápsulas adequadas de acordo com o tipo de quantidade de recipiente necessário para a formulação de cada uma dessas cápsulas. Então nós vamos fazer alguns cálculos que estão diretamente relacionados com o preparo desse material. Para a gente trabalhar em cima desses conteúdos, nós temos os objetivos dessa aula. Então nessa aula nós vamos trabalhar com a determinação da densidade, nós vamos determinar a densidade aparente de pós para a determinação da quantidade de recipiente que vai ser empregado. Na aula prática sobre densidade aparente, nós realizamos a determinação da densidade aparente do carbonato de cálcio e do amido. Então, essas densidades que foram determinadas, nós vamos utilizar para realizar o preparo de cápsulas de carbonato de cálcio de 500 miligramas. E essas informações elas serão fundamentais para determinar a quantidade de recipientes que são necessários para a realização do preparo dessas cápsulas. Para trabalhar em cima desses conteúdos, nós temos alguns conhecimentos prévios importantes que estão diretamente relacionados ao que será trabalhado nessa aula. Então, nós vamos trabalhar com um estudo de diferentes processos de misturas de pós que são usados para o preparo de cápsulas em farmácias magistrais. Então, como que a gente trabalha com misturas de pós? Nós estamos trabalhando apenas com processos que envolvem a mistura através de maceração de trituração. Além desses processos, quais são os outros tipos de misturas, outros processos de misturas que podem ser realizados nesses pós que serão utilizados para o preparo de cápsulas? Então, nós temos que compreender que a dosagem do ativo presente, do ingrediente ativo presente na cápsula é extremamente importante. As cápsulas precisam ter uma uniformidade na concentração do ativo. E como que eu consigo garantir que cada cápsula vai receber essa quantidade de ativos específica? Isso tudo é relacionado a esses processos de misturas de pós, que são usados no preparo dessas cápsulas. Então, quais são os critérios, quais são os processos que podem ser empregados? Além desses conhecimentos prévios, nós temos conhecimentos relacionados à área de química geral, onde você tem noções básicas sobre o laboratório e os principais processos que regem os fundamentos da química. Nós temos processos que envolvem química orgânica. Então, quais são os princípios que regem a química orgânica e quais são principalmente as estruturas e incompatibilidades dos componentes que são utilizados nas formulações. Química analítica, que trabalha com a formulação de diferentes componentes. Além disso, é importante trabalhar com pesagem de materiais. Quando se começa a trabalhar com dosagens pequenas, onde nós temos um medicamento de baixo índice terapêutico, que ele apresenta uma baixa concentração, e essa baixa concentração é decorrente de uma potência elevada que a substância apresenta, os processos de pesagem eles são fundamentais. Então, quais são os critérios relacionados aos processos de pesagem? A manipulação de produtos químicos, quais são os critérios relacionados à manipulação de produtos químicos, que está diretamente relacionado aos recipientes e aos ingredientes ativos dos medicamentos. Compreender qual que é os critérios que envolvem a estabilidade dos materiais e rotinas que envolvem um laboratório, tanto um laboratório químico quanto um laboratório de tecnologia farmacêutica. Então, dentro desses tópicos, nós vamos trabalhar com um laboratório de química, onde nós temos a manipulação dos compostos, mas nós temos o laboratório que envolve a tecnologia farmacêutica, onde nós estamos fazendo a manipulação desses materiais, desses compostos químicos, para a formulação específica de medicamentos. Lembrando sempre que, quando a gente faz a parte de tecnologia farmacêutica, nós teremos poucas reações químicas. Entretanto, nós temos o processo de formulação, onde nós precisamos obter uma uniformidade dentro dessa mistura para que, ao se utilizar um determinado material,
essa uniformidade ela esteja presente, principalmente quando nós temos o fracionamento desses materiais em pequenas dosagens. Para a gente trabalhar em cima desse conceito, nós temos algumas questões que são levantadas. Então, quais são essas questões? Primeiramente, como é determinada a quantidade de recipiente de uma cápsula farmacêutica? Então, o medicamento ele vai ser formado por um ingrediente ativo, uma substância farmacêutica que apresenta uma atividade farmacológica, ela apresenta uma ação sobre uma determinada enfermidade. Então, esse ingrediente ativo ele vai estar presente na formulação, e os recipientes, que são os materiais que são adicionados, que vão fazer com que esse medicamento apresente uma característica específica, como, por exemplo, a dosagem que vai ser liberada ao longo do tempo, ela não vai ser liberada de uma única vez, e recipientes que vão fazer com que eu consiga completar o volume das cápsulas que serão empregadas nas diferentes formulações. Então, como que é determinada essa quantidade desse recipiente que vai ser adicionado dentro dessa cápsula? Para trabalhar em cima da quantidade de recipiente, eu preciso compreender o volume das cápsulas farmacêuticas. Então, qual que é o volume de uma cápsula? Onde eu consigo essa informação? Sabe que esses volumes eles são volumes tabelados? E como que esses volumes das cápsulas têm uma relação direta com o encapsulador? Nós vamos trabalhar com encapsuladora manual. E se existe uma relação entre o volume da cápsula e a encapsuladora que será utilizada. Como é realizado esse processo de encapsulamento de produtos formulados? Então, após a formulação, onde eu faço a adição do ingrediente ativo e mais o recipiente, como que eu realizo o processo de encapsulamento? Sobre os processos que envolvem essa encapsulação. O que é uma cápsula de gelatina dura? Então, ao realizar o processo de encapsulamento, nós vamos estar utilizando cápsulas que apresentam uma abertura. Nós precisamos usar cápsulas que vão ter um encaixe perfeito, mas elas precisam promover essa abertura para que o material seja adicionado. Dentro dos tipos de cápsulas que podem ser empregados, nós temos as cápsulas de gelatina mole e as cápsulas de gelatina dura. Então, o que corresponde a uma cápsula de gelatina dura? E por que nós utilizamos esse material duro para realizar esse processo de encapsulamento? Porque é necessário determinar a massa de uma cápsula pronta, qual que é a característica que essas cápsulas vão apresentar ao final de um processo. E quando eu trabalho com a determinação da massa de uma cápsula, qual que é a margem que eu tenho de aceitação para essa cápsula formulada? Então, ao finalizar o preparo de um determinado tipo de cápsula, eu preciso determinar qual que é a sua massa e qual que é a relação que essa massa ela tem com a quantidade de produto de ingrediente ativo presente dentro da formulação. Para que a gente consiga trabalhar de uma forma segura, nós temos alguns critérios relacionados à segurança em laboratório. Então, os equipamentos de proteção individual. É obrigatória a utilização de jalecos de mangas longas, óculos de proteção, máscaras, calças compridas, calçado fechado onde nenhuma parte do pé fica exposta, cabelo preso, caso possua cabelos compridos, é necessária a utilização de touca e luvas de procedimento. Então, para a realização dos experimentos que envolvem tecnologia farmacêutica, nós precisamos se atentar a esses critérios relacionados aos cuidados de segurança que estão relacionados à realização do experimento. E lembrando sempre que é importante conhecer um pouco sobre as características dos materiais que serão formulados e as características relacionadas à incompatibilidade para que não ocorra nenhum tipo de incidente na realização do experimento. Agora vamos conhecer quais são os procedimentos relacionados a esse experimento. Então nós vamos apresentar primeiramente quais são os reagentes, os equipamentos e quais são as vidrarias e materiais que serão empregados na realização dessa prática. Então, primeiramente, nós temos os reagentes, serão necessários aproximadamente 30 gramas de carbonato de cálcio e 30 gramas de amido por equipe. Essas quantidades estão relacionadas com a determinação inicial da densidade aparente desses materiais
e essa densidade aparente já foi determinada em aulas anteriores. Então, esse material que foi utilizado na determinação de densidade aparente, ele pode ser empregado para a realização dessas cápsulas. Entretanto, nós vamos estar trabalhando com a quantidade que vai ser adequado para o preparo de uma quantidade específica de cápsulas. E nós precisamos de cápsulas compatíveis com a encapsuladora. Então, nós temos cápsulas de diferentes tamanhos, como cápsula 000, 00, nós temos a cápsula 0, cápsula 1, cápsula 2 e assim por diante. Nós vamos trabalhar com uma encapsuladora 0, então eu preciso ter as cápsulas de tamanho 0. Então, as cápsulas elas precisam ser compatíveis com a encapsuladora. E um total de 40 cápsulas por equipe, onde nós vamos preparar uma quantidade de 40 cápsulas de um determinado desse material formulado. Então, nós vamos preparar uma formulação onde nós temos que o princípio ativo corresponde ao carbonato de cálcio e o amido ele corresponde ao recipiente dessa formulação. E nós vamos preparar um total de 40 cápsulas dessa formulação. Então, esses são os reagentes que serão utilizados na aula. Os equipamentos, nós vamos utilizar balança analítica, uma balança por laboratório. E quais são as vidrarias e materiais necessários? É necessária a utilização de grau de porcelana com pistilo para realizar o processo de mistura e maceração dos materiais, pelo menos um equipamento desse, um material desse, uma vidraria dessa por equipe. Vidro de relógio, 2 vidros de relógios por equipe para pesagem do carbonato de cálcio e do amido. Espátulas para pesagem. Nós temos a encapsuladora. Então, a encapsuladora ela tem que ter a relação direta com o tamanho das cápsulas. Então, é necessário uma encapsuladora por equipe. Potes para condicionamento, um pote plástico opaco, um por equipe para ao final do processo, realizar um invase desse material. E a etiqueta para rótulo. Então, nós temos que ter a etiqueta que vai ser empregada para rotulagem desses materiais. Então, esses materiais eles serão utilizados, empregados para realização desse experimento. Então, vamos conhecer os materiais que serão utilizados. Então, nós temos a encapsuladora, que corresponde ao material que é utilizado para invase das cápsulas ao final do processo. Nós temos as cápsulas farmacêuticas, serão necessários uma quantidade específica para cada equipe. Nós vamos pesar as quantidades de materiais de acordo com a quantidade de cápsulas que será empregado. Vamos precisar dos vidros de relógio. Nós temos as provetas, no caso de realização da densidade aparente. Para esse experimento já foi realizada a densidade aparente, então nós já temos os valores, vamos realizar os cálculos a partir dos dados que já foram obtidos nos experimentos anteriores. Nós temos o grau com pistilo para a maceração, a mistura dos materiais e também para triturar esses materiais, lembrando sempre que o tamanho de partícula ele interfere diretamente na ação do medicamento. Quanto menor o tamanho de partícula, maior é a sua área superficial. Quanto maior a sua área superficial, maior é a área de troca que ele tem dentro de um determinado sistema. Se eu tenho uma maior área de troca, eu tenho um processo de absorção mais fácil. Então, eu tenho que diminuir o tamanho de partícula para melhorar a área de troca. Outro ponto importante está relacionado com o processo de encapsulamento. Quanto menor o tamanho de partícula, mais fácil é empacotar esses materiais dentro da cápsula, que eu vou conseguir reduzir o volume desses materiais. E nós vamos precisar dos reagentes, que correspondem ao amido e o carbonato de cálcio, que serão empregados na realização dessa formulação. Então, esses correspondem aos medicamentos, reagentes que serão empregados para a realização do experimento. Então, nós temos esses materiais e, antes de iniciar os procedimentos experimentais, nós precisamos conhecer alguns critérios relacionados com as quantidades de materiais que serão empregadas. Primeiramente, vamos lembrar as densidades desses materiais. Então, nós tivemos nas aulas anteriores a realização de alguns pontos relacionados com as determinações. Então, nessa aula, nós vamos preparar cápsulas de carbonato de cálcio de 500 miligramas. Então, nós temos que o ingrediente ativo corresponde ao carbonato de cálcio
e a concentração desse carbonato de cálcio dentro das cápsulas corresponde a 500 miligramas. As cápsulas elas vão apresentar um volume específico. Então, nós precisamos conhecer o volume das cápsulas para determinar qual que é a massa do recipiente, sabendo que a quantidade do ingrediente ativo que tem que conter nas cápsulas corresponde a 500 miligramas. Caso a quantidade que eu tenha de carbonato de cálcio em 500 miligramas ultrapasse o volume da cápsula, eu vou ter que trabalhar com uma preparação onde eu vou envolver preparo de uma dosagem, uma dose, que vai representar mais de uma cápsula. Então, se acaso a quantidade da dose, que corresponde a esses 500 miligramas, esse volume ultrapassar o volume da cápsula, eu tenho que dividir essa dosagem em mais de uma cápsula para realizar o preparo desse material. A cápsula que será preparada trata-se de uma cápsula de carbonato de cálcio de 500 miligramas. E como que a gente vai realizar essa formulação? Nós temos o carbonato de cálcio, que corresponde a 500 miligramas, e o amido, que é uma quantidade suficiente para completar o volume de uma cápsula. Então, nós vamos determinar essas quantidades a partir da densidade aparente que esses materiais apresentam e a partir do cálculo para determinar a quantidade de recipiente dentro da cápsula. Então, lembrando qual que é a densidade aparente do carbonato de cálcio e a densidade aparente do amido. Então, como a gente realiza esse preparo? Nós pegamos o material, nós fazemos inicialmente o processo de pesagem, pesamos uma quantidade aproximadamente 10 gramas do material, fazemos toda a maceração do material. Depois de fazer a maceração, em uma proveta de 50 ou 100 ml, nós vamos pesar essa proveta vazia, vamos adicionar a quantidade que eu tenho de material que foi macerado, vamos bater a proveta para compactar o material. Após realizar esse processo, nós vamos verificar qual foi o volume apresentado na proveta e vamos novamente pesar para saber qual que é a quantidade em massa desse material que vai ser utilizado para o cálculo da densidade absoluta. Realizados esses procedimentos, nós temos as densidades aparentes para os determinados materiais. Para o carbonato de cálcio, nós temos a densidade aparente de 0,5484 gramas por ml. Isso aqui para o carbonato de cálcio, CaCO3. Então, nós temos o carbonato de cálcio e nós temos a densidade aparente para o amido, que corresponde a 0,7163 gramas por ml. Corresponde à densidade aparente do amido. Então, esses dois valores, densidade aparente para o carbonato de cálcio e a densidade aparente para o amido, que já foi determinado nas aulas anteriores, nós vamos utilizar esse resultado para determinar a quantidade de recipiente para preenchimento das cápsulas. Então, esses valores, eles são valores importantes que eles serão utilizados para realização dos cálculos, onde nós vamos determinar o recipiente que vai estar formulando essas cápsulas. Para isso, nós precisamos compreender quais são os volumes das cápsulas. Então, nós temos cápsulas de diferentes tamanhos. Nós temos as cápsulas de número 000, número 00, número 0, número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Então, nós temos que a cápsula 000 ela apresenta o maior volume, que é de 1,37 ml. Então, o volume que é apresentado é em ml. Então, nós temos que a cápsula 000 ela possui um volume de 1,37 ml, enquanto a cápsula 1 ela apresenta um volume de 0,5 ml. Quando a gente trabalha com uma cápsula número 000, a encapsuladora ela precisa ter
capacidade para cápsula 000. Ela precisa ter um encaixe para a cápsula específica. E é importante sempre levar em consideração esses volumes por conta da quantidade de recipiente. Se eu trabalhar com um medicamento que apresenta um baixo índice terapêutico, onde eu tenho uma dosagem muito pequena, se eu trabalhar com uma cápsula do tamanho 000, com uma quantidade, por exemplo, de 5 miligramas de material em uma cápsula desse tamanho, eu vou precisar completar essa cápsula com uma grande quantidade de recipiente. Desse modo, eu tenho que a quantidade de recipiente ela vai ser muito grande para o tamanho dessa cápsula. Desse modo, eu posso estar verificando a utilização de cápsulas menores, como por exemplo, uma cápsula 5 que apresenta um volume de 0,17 ml, onde a quantidade de recipiente para realização dessa formulação será menor do que no caso de uma cápsula 000. Então, essas quantidades de recipiente são determinados de acordo com o tamanho das cápsulas e o tamanho da encapsuladora. Então, nessa aula, eu vou estar utilizando uma encapsuladora que apresenta o tamanho A0. Então, eu tenho o tamanho A0, então eu vou estar trabalhando com cápsulas que apresentam o tamanho 0. Desse modo, essas cápsulas apresentam um volume de 0,68 ml e a partir desse volume que eu vou estar determinando a quantidade de recipiente. Caso você esteja utilizando uma cápsula 00, uma cápsula 1, uma cápsula 2 e assim por diante, você vai precisar realizar os cálculos de acordo com o tamanho das cápsulas, levando em consideração sempre o número da cápsula e qual que é o volume que essa cápsula ela vai estar apresentando. Assim, nós temos que realizar os cálculos necessários para a quantidade de recipiente. Então, a primeira informação que nós temos, 500 miligramas de carbonato de cálcio. Essa quantidade corresponde à quantidade de recipiente que vai estar presente dentro dessa cápsula. Eu tenho que a densidade do carbonato de cálcio corresponde a 0,5484 gramas por ml. Então, o primeiro cálculo que eu vou realizar está relacionado com o volume que essa quantidade apresenta. Eu tenho que 0,5484 gramas de carbonato de cálcio em 1 ml. Em 0,5, que corresponde às 500 miligramas. Então, 500 miligramas corresponde a 0,5 gramas. Então, em 0,5 gramas, essa quantidade corresponde a quanto? Por regra de 3 simples, eu vou encontrar qual que é o volume que 0,5 gramas de carbonato de cálcio vai estar ocupando. O volume corresponde a 0,9117 ml. Então, essa é a primeira informação que eu possuo. O volume que 500 miligramas de carbonato de cálcio vão estar ocupando. Então, 500 miligramas, 0,9117. Entretanto, a quantidade que eu tenho de volume na cápsula 0 corresponde a 0,68 ml, ou seja, uma cápsula não é suficiente para comportar as 500 miligramas de carbonato de cálcio. Então, eu vou estar realizando o preparo de 2 cápsulas para estar comportando essa quantidade de 500 miligramas, que é a formulação dessa nossa aula. Então, essas são as primeiras informações. Eu vou saber qual que é o volume. Então, eu tenho que 500 miligramas de carbonato de cálcio corresponde a 0,9117 ml. Então, a partir dessa informação, eu preciso determinar qual que é o volume do recipiente. Então, o volume do recipiente ele vai ser igual, inicialmente, o volume da cápsula, que vai estar sendo empregada, volume da cápsula, menos
o volume do pó. Qual que é esse volume do pó? Que corresponde ao volume do ingrediente ativo que está presente na formulação, vezes o número de cápsulas que serão preparadas, vezes qual que é a densidade aparente do recipiente. Então, nós temos que a determinação do volume de recipiente é realizado pelo volume da cápsula menos o volume do pó. Então, o volume da cápsula empregada na formulação, cápsula 1, cápsula 0 tem um volume de 0,68 ml, menos o volume do pó, que corresponde ao volume ocupado pela quantidade de material que está presente na formulação, vezes o número de cápsulas a ser preparado, vezes a densidade aparente do recipiente que é utilizado na formulação. Como eu tenho que o volume do ativo corresponde a um volume maior que o volume da cápsula, então eu vou estar utilizando 2 cápsulas para realizar o preparo de uma dosagem de 500 mg. Então vai ser 2 vezes 0,68. Isso vai me dar o volume que eu tenho das 2 cápsulas que serão empregadas. Então eu tenho que o volume de recipiente vai corresponder a essas quantidades. Então o volume do recipiente corresponde a 2 vezes 0,68, que é igual a 1,36, menos o volume do ativo presente na formulação, que corresponde ao volume do pó, 0,9117, vezes a quantidade de cápsulas que serão preparadas. Por exemplo, se eu for preparar 40 cápsulas, eu tenho a quantidade de 40 cápsulas que serão realizadas nesse preparo, vezes a quantidade que eu tenho da densidade, desculpa, eu vou multiplicar pela densidade aparente que eu tenho da formulação, 0,71,63, corresponde à densidade aparente do amido, que é o recipiente. Aqui eu já estou considerando 2 cápsulas, então se eu tenho 40 cápsulas que serão preparadas, eu estou aqui multiplicando por 80, cada dosagem corresponde a 2 cápsulas. Nesse caso, a quantidade que será preparada corresponde a 80 cápsulas. Então, nesse caso, como nós estamos utilizando 2 cápsulas para realizar uma dose, então nós vamos estar realizando aqui o preparo de 20 cápsulas e não um total de 40 cápsulas, para que no final nós tenhamos as 40 cápsulas preparadas. Então, nessa situação, eu tenho que uma dose corresponde a 2 cápsulas. Nós estamos preparando um total de 40 cápsulas, ou seja, essas 40 cápsulas vão corresponder às 20 cápsulas finais. Então, nós vamos estar preparando 20 doses, que corresponde a 40 cápsulas, que é o processo que envolve mais a formulação e não a quantidade que será preparada. No final, nós vamos estar preparando 40 cápsulas, mas essas 40 cápsulas correspondem a 20 doses, sendo que cada dose corresponde a 2 cápsulas. Então, desse modo, eu tenho que o volume do recipiente corresponde a 1,36 menos 0,9117 vezes a quantidade que eu tenho ali de cápsulas que eu vou estar preparando. Eu posso estar preparando 20 ou 40 cápsulas, colocando aqui o preparo de 40 cápsulas, vezes a densidade aparente do recipiente. E o volume do recipiente corresponde a 12,84 ml que serão empregados para a quantidade que eu tenho do recipiente, que corresponde ao amido. Do mesmo modo, eu tenho que 0,7163 corresponde o valor da densidade. Então, esse volume de recipiente ele vai ser convertido em
massa. Então, eu tenho ali 0,7163, corresponde a 1 ml. Se eu tenho um total de 12,84 ml, realizando esse processo por regra de 3, essa quantidade que vai ser obtida, ela corresponde à quantidade que é a quantidade de excipiente que vai ser pesado e vai ser empregado nessa formulação. Então, essa quantidade corresponde à quantidade do excipiente que é determinado para o preparo da formulação. Além da quantidade que eu tenho de excipiente, eu tenho que pensar na quantidade que eu tenho do ativo que será empregado. Se eu tenho um preparo de 40 cápsulas na concentração de 500 miligramas, que corresponde a 0,5 gramas, essa quantidade vai corresponder a 20 gramas de material que deverá ser pesado para a realização desse experimento. Então, esses cálculos eles precisam ser realizados antes de iniciar os preparos para saber a quantidade que eu tenho do ativo e a quantidade que eu tenho do excipiente que devem ser pesados. Agora nós temos os procedimentos experimentais relacionados à realização dessas etapas. Primeiramente, vamos calcular a quantidade de ativo que vai ser utilizado de acordo com a quantidade de cápsulas que serão preparadas. Então, eu tenho uma quantidade específica de cápsulas que serão preparadas, eu tenho as densidades aparentes que já foram determinadas e eu vou estar calculando a quantidade de ativo e vou estar determinando a quantidade de excipiente. Para realizar esse processo de determinação de excipiente, eu determino a partir da densidade aparente dos pós e eu consigo obter essas informações. Então, inicialmente, realizamos os cálculos necessários para determinar a quantidade de ativo e a quantidade de excipiente presente nas cápsulas. Em seguida, nós determinamos individualmente, nós vamos pesar individualmente as matérias-primas, vamos triturar essas matérias-primas, triturar os pós no grau com auxílio do pistilo e vamos misturar os pós no grau com o auxílio do pistilo, até que a gente consiga obter uma mistura uniforme que corresponde à formulação contendo o ingrediente ativo e, juntamente com o ingrediente ativo, o excipiente presente na formulação. Então, vamos verificar essas etapas. Então, nós vamos pesar a quantidade que corresponde ao carbonato de cálcio e a quantidade que corresponde ao amido que serão empregados na formulação. Então, nessa etapa de preparo, eu estou realizando um preparo de apenas 10 cápsulas. Se eu estou preparando uma quantidade menor de cápsulas, eu vou estar utilizando uma quantidade menor de excipiente e uma quantidade menor de ativo, de ingrediente ativo presente na formulação. Então, inicialmente, corresponde à pesagem das quantidades para o preparo da formulação. Então, nesse caso, eu estou realizando o preparo de 10 cápsulas, sendo que cada dose corresponde a 2 cápsulas. Então, no total, eu estou preparando 5 doses do carbonato de cálcio 500 mg. Então, para 5 doses de carbonato de cálcio 500 mg, eu vou precisar de uma quantidade de 2,5 gramas de carbonato de cálcio. Essa quantidade é determinada de acordo com o número de cápsulas que serão preparadas nessa atividade. Então, para um total de 5 doses de 500 miligramas, eu vou estar empregando 2,5 gramas de carbonato de cálcio.
Então, nós temos a massa inicial que foi pesada do carbonato de cálcio. Para a realização dessa etapa, nós temos que observar que a quantidade que é pesada, nós vamos realizar esse processo de pesagem sempre na balança analítica. E nós temos que trabalhar o mais próximo possível com a quantidade necessária para o preparo dessas cápsulas. Então, se são necessários 2,5 gramas, nós temos que trabalhar com uma quantidade mais próxima dessas 2,5 gramas para não interferir na quantidade final que eu tenho do recipiente. Lembrando sempre que quando a gente realiza uma formulação, de acordo com a farmacopeia, a gente sempre tem um limite de aceitação de acordo com a dosagem do material. Então, nós sempre temos uma margem para cima e para baixo de aceitação da quantidade desse recipiente, do ingrediente ativo presente na formulação. Entretanto, a quantidade do ingrediente ativo na formulação, ele só é determinado através de técnicas analíticas, ou eu vou utilizar técnicas qualitativas ou quantitativas para a determinação desse recipiente. Eu posso estar utilizando técnicas simples ou muitas vezes eu preciso utilizar técnicas instrumentais, como por exemplo técnicas de cromatografia para a determinação dessas concentrações. Então, inicialmente nós pesamos a quantidade adequada do ativo presente na formulação. Em seguida, nós vamos pesar a quantidade do recipiente, que corresponde à quantidade de amido presente nas cápsulas. Para o preparo dessas cápsulas de amido que serão preparadas, nós temos uma quantidade de amido que deve ser pesado. Então, nós vamos determinar qual que é essa quantidade que eu tenho de amido necessário para a realização dessa etapa. Em relação à pesagem do recipiente, nós temos que também tomar cuidado com a quantidade a ser pesado. Essa quantidade ela tem que ser muito próxima do valor que foi determinado através dos cálculos, devido à diluição que eu posso ter do ativo presente na formulação. Se eu coloco uma quantidade muito superior de recipiente, eu posso ter uma diluição do ativo, que vai fazer com que as cápsulas não contenham uma quantidade adequada desse material.
E eu tenho que observar também se eu colocar uma quantidade muito superior à quantidade que foi adicionada, o volume da cápsula não vai estar comportando a quantidade que eu tenho do ativo mais o recipiente. Após a realização dessa etapa, eu vou estar adicionando o ativo mais o recipiente no grau com pistilo e vou estar promovendo a trituração, a maceração, que visa a redução do tamanho de partícula e além de promover essa redução do tamanho de partícula, esse processo está promovendo a uniformidade da mistura para a realização do preparo das cápsulas. Quando a gente faz esse processo de maceração, de trituração, nós temos que observar que esse processo ele leva em torno de 2 minutos, 2, 3 minutos, que é o tempo necessário para que realize a trituração, que eu obtenha essas partículas mais finas e também para que eu obtenha essa uniformidade dentro dessa mistura. E nós precisamos observar também, quando eu tenho uma partícula que apresenta um tamanho muito grande e eu preciso fazer esse processo de redução de tamanho de partícula, muitas vezes o tempo que eu vou gastar realizando esse processo de trituração, ele pode ser um tempo em torno de 5, 10 minutos para realizar a total maceração desses materiais. Então, após a realização dessas etapas, nós temos a etapa seguinte, que corresponde ao encapsulamento. Então, vamos verificar. Então, após realizar o preparo dessas cápsulas, nós vamos partir para o processo de acondicionamento. Nós vamos acondicionar a mistura dos pós uniformemente nas cápsulas. Então, essa etapa ela envolve um processo que é um processo um pouco mais demorado e ela envolve uma etapa que consiste em realizar com todo o cuidado possível, com todos os critérios possíveis para que não ocorra perda dos materiais. Então, nessa etapa seguinte, nós vamos estar realizando o encapsulamento, que é o invase desses pós nas cápsulas correspondentes. Então, inicialmente, nós temos que observar a encapsuladora. Então, nós vamos montar a encapsuladora de modo a comportar a cápsula que será utilizada nesse preparo. Então, nós temos as partes que envolvem a encapsuladora, nós vamos estar desmontando. Nós temos as réguas que vão estar indicando. A encapsuladora que nós estamos utilizando, ela traz duas medidas. Ela traz a medida A2 para cápsulas de tamanho 2 e ela traz a medida A0 para cápsulas de tamanho 0. Então, nós realizamos a abertura do material. Nós temos as réguas que indicam o tamanho da cápsula A0. Nós vamos colocar essas réguas nas laterais para que elas suportem de maneira adequada o tamanho das cápsulas. Em seguida, nós vamos colocar o suporte com o tamanho das cápsulas sobre a encapsuladora. Estando bem suportado, o que nós vamos realizar? Nós vamos abrir as cápsulas e vamos adicionar a parte a maior, a parte mais comprida dessas cápsulas, nós vamos estar adicionando na parte inferior dessa encapsuladora, onde nós vamos adicionar os materiais. Então, essa tampa, essa cápsula que nós estamos utilizando, é uma cápsula de gelatina dura, uma cápsula branca, que tem a tampa azul. Então, nós vamos adicionar a capacidade que vai estar suportando a formulação dentro da encapsuladora e essa parte azul, que corresponde à tampa, nós vamos deixar de lado, que ao final nós vamos estar tampando essas cápsulas de maneira adequada. Antes de a gente realizar esse processo que envolve a abertura dessas cápsulas e adicionar essas cápsulas na encapsuladora, nós precisamos pesar essas cápsulas vazias para determinar qual que é a massa das cápsulas antes da realização desse experimento. Nós temos essa régua com esses pinos que elas vão estar limitando a quantidade de cápsulas que serão preparadas. Nesse caso, eu estarei preparando 10 cápsulas. Então, eu vou estar limitando a quantidade de cápsulas para que o material ele não se perca dentro desse processo. Em seguida, a mistura dos pós ele vai ser adicionada próximo à abertura dessas cápsulas para que eu faça o processo que envolve o invase. Então, eu vou estar adicionando os pós e eu tenho que tomar cuidado para que não ocorra perda desse pó dentro desse preparo. Com o auxílio de uma espátula de plástico, nós vamos estar preenchendo o volume dessas cápsulas.
Então essa régua que nós utilizamos, ela vai servir como um ponto que vai estar limitando a quantidade que eu tenho do material que vai estar preenchendo as cápsulas e eu não vou estar perdendo essa quantidade para o ambiente. Então nós vamos adicionar essa quantidade. Nós podemos retirar em seguida essa régua que contém esses pinos e essa régua ela vai ser utilizada para compactação dos materiais dentro da cápsula. Então, ao preencher e completar o volume, eu vou adicionar levemente essa régua com esses pinos sobre a cápsula e ele vai finalizar esse processo de compactação. Em seguida, nós daremos sequência adicionando mais a quantidade de material e vamos estar completando os volumes das cápsulas. Lembrando que toda a quantidade do material que foi pesado estiver presente no grau, nós precisamos adicionar esses materiais para as cápsulas que vão estar completando o volume dos materiais. Então nós temos que adicionar todo o pó que foi pesado e foi macerado. Nós vamos raspar corretamente o grau para remoção de todo esse pó, pois todo esse pó tem que estar presente nessa cápsula. Então sempre que a gente tira essa régua que está delimitando essa quantidade de material dentro das cápsulas que vai ser adicionada, nós precisamos tomar esse cuidado para que não perca o material. E quando a gente coloca a régua sobre as cápsulas que já estão preenchidas, nós não podemos forçar essa cápsula e não podemos soltar de uma vez. Por quê? Se a gente soltar essa régua de uma vez sobre as cápsulas, esse material ele será expelido para fora e eu posso ter perda de material. Então esse é um ponto que deve ser observado. Segundo ponto, nós temos que as cápsulas elas podem ser amassadas se acaso eu forçar esse material, esse pino sobre essas cápsulas. Então eu vou estar avariando as cápsulas que serão preparadas. Então nós vamos adicionar os materiais e levemente nós fazemos esse ajuste das quantidades. Então, ao fazer esse processo onde você vai estar transbordando esse material, esse pó para a encapsuladora, nós fazemos a adição desse material nas cápsulas e vamos novamente estar realizando esse processo de compactação dos pós dentro dessas cápsulas. Então, com essa régua que contém esses pinos, nós vamos adicionar ela sobre as cápsulas e ela vai estar compactando o material. Então, ao adicionar, a gente observa que ocorre essa compactação. Então, nós vamos estar adicionando essas quantidades para que ocorra essa compactação.
Em seguida, novamente, nós vamos acomodando todo esse pó dentro das cápsulas até que toda a quantidade do material ele seja adequadamente preenchido. Então, ele seja colocado nas cápsulas de modo que ele vai estar preenchendo completamente essas cápsulas e no que não reste, que não sobre nenhum material ao final do processo. Conforme for preenchendo, nós temos que lembrar que toda a quantidade do material que foi pesado, ele precisa ser adicionado nas cápsulas. Então, nós vamos estar raspando o grau para remoção de todo o sólido que possa estar aderido às suas paredes, para que esse material ele vai estar presente nas cápsulas que estarão sendo preparadas. Nós fazemos a compactação e vamos estar completando novamente essas cápsulas. Ao preencher o volume de todas essas cápsulas, é importante você compactar essas cápsulas novamente antes de realizar o processo de fechamento,
Antes de iniciar o processo que a gente vai estar fechando essas cápsulas, é importante mais uma vez realizar essa compactação para que nenhuma quantidade de material ela seja perdida durante essa etapa. Então nós temos esses dois suportes laterais, eles serão deitados e as cápsulas tendem a subir. Desse modo nós realizamos o processo que está relacionado com o seu fechamento. Nós adicionamos a tampa e forçamos essa tampa até observar um clique. Um cuidado que nós temos que observar, ao realizar esse processo de fechamento das tampas, das cápsulas, nós não podemos fazer essa remoção. Então, somente para vocês verificarem, esse processo de remoção não é realizado junto com essa etapa de envase. Então, nós retiramos as cápsulas e verificamos essa compactação, ela vai estar auxiliando dentro desses processos que estão relacionados com o fechamento dessas cápsulas. Então, nós vamos adicionar esse material e compactar mais uma vez para que todo esse material esteja presente na cápsula e não tenha perdas de materiais. Então, ao adicionar, nós fazemos esse processo de compactação para evitar a perda dos materiais no processo que envolve o fechamento dessas cápsulas. Nós deitamos os suportes laterais e nós vamos observar que a cápsula sobe. Assim nós vamos adicionar as tampas presentes nessas cápsulas. Então, ao realizar esse processo, nós não podemos retirar a cápsula ao final do seu processo. Então, a gente vai observar que pode ter uma pequena quantidade de pó que está presente nessa lateral. Então, nós vamos pegar e vamos forçar essa cápsula. Entretanto, esse processo que consiste em remover a cápsula antes que ela esteja totalmente fechada, esse processo ele não pode ser realizado. Então, como que nós fazemos? Adicionamos as tampas nas cápsulas, uma a uma. Após adicionar essas tampas, nós vamos forçar a tampa até escutar um clique que corresponde ao fechamento total dessas cápsulas. Então, esse é o processo correto. Ao terminar de preencher todas as cápsulas, nós removemos esses suportes debaixo da encapsuladora e as cápsulas vão sair automaticamente desse processo. Assim, ao final desse processo, nós temos que as cápsulas estarão preparadas. Então, para realizar esse processo de envase, é um processo um pouco mais demorado, principalmente quando a gente está fazendo esse processo pela primeira vez, onde nós temos que tomar toda a atenção e cuidado para que não ocorra a perda de material e que a gente consiga envasar a quantidade adequada dentro dessas cápsulas de todo o ingrediente ativo e do recipiente.
E nós temos que observar ao final que aquela quantidade de pó que a gente observa no vídeo, presente nessa gravação, realizando esse experimento, nós temos que diminuir ao máximo essa quantidade de pó remanescente. Por quê? Esse pó que não está presente na cápsula corresponde a uma quantidade de medicamento que está sendo perdida dentro desse processo de encapsulamento. Agora vamos conhecer as etapas finais. Após realizar esse processo de encapsulamento, nós vamos remover o excesso de pó dessas cápsulas. Para isso, nós vamos utilizar um papel macio, pode ser um papel tipo papel higiênico, um papel macio, onde nós vamos remover o excesso de pó das cápsulas e vamos determinar qual que é o peso médio dessas cápsulas. Em seguida, vamos envasar e adicionar o rótulo da preparação. Então, esse é o processo que consiste na etapa final do experimento, que é a determinação dessas massas correspondentes às cápsulas que foram preparadas. Então, vamos verificar a realização desse processo. Antes de iniciar o encapsulamento, antes de iniciar o processo onde nós estamos encapsulando os medicamentos na cápsula, nós vamos fazer a determinação do peso médio dessas cápsulas. Então, nós vamos adicionar na balança um recipiente que vai estar comportando a quantidade de cápsulas necessárias para o processo e nós vamos adicionar as cápsulas na balança para determinar seu peso médio. Então, nós adicionamos esse recipiente, vamos tarar a balança e vamos adicionar as cápsulas uma a uma para determinar qual que é esse peso médio que elas vão estar apresentando. Então, nós temos a massa individual dessas cápsulas. Corresponde a aproximadamente 0,09 gramas cada uma dessas cápsulas, ou seja, aproximadamente 90 miligramas cada uma das cápsulas que estão sendo preparadas. Então, nós vamos adicionar as cápsulas para a determinação desse peso médio. Nós não podemos tocar com as mãos nesse processo. Para realizar esse processo de pesagem, ou nós vamos utilizar luva, ou vamos utilizar uma pinça para não tocar diretamente na cápsula. Por quê? Porque a gordura presente nos nossos dedos, ela pode interferir no peso médio das cápsulas e no final, dependendo qual for o índice terapêutico da cápsula, pode dar uma variação considerável no valor final que eu tenho do meu processo. Então, nós adicionamos as cápsulas que serão utilizadas nesse preparo, um total de 10 cápsulas, e essas 10 cápsulas apresentam um valor de 0,9702 gramas, ou seja, 970 miligramas as 10 cápsulas. Ao realizar o processo de envase, com um papel macio, nós vamos remover o excesso de pó. Ao remover esse excesso de pó, nós colocamos essas cápsulas num recipiente que esteja limpo. Então, nós vamos utilizar esse processo com papel macio e, ao realizar essa remoção do pó, adicionamos em um recipiente limpo para a determinação da massa final. Então, ao realizar esse processo de remoção dos pós, o que nós vamos fazer? Vamos novamente pesar essas cápsulas. Então, nós vamos adicionar um frasco na balança, um frasco limpo, um becker, por exemplo, e vamos tarar a balança. E vamos adicionar uma cápsula e vamos obter a massa de uma cápsula. Então, uma cápsula vai possuir uma massa, ao final do processo, de aproximadamente 500 miligramas. Essa quantidade corresponde ao peso da cápsula mais os materiais presentes na formulação. Em seguida, nós vamos adicionar as demais cápsulas para obtenção desse valor médio.
Então, ao adicionar as cápsulas na balança, nós vamos obter qual que é o valor dessas cápsulas ao final desse processo. Então, o total de cápsulas que foram preparadas é aproximadamente 4,9620 gramas da formulação ao final desse processo. Então, todos esses dados referentes às etapas que envolvem a realização do experimento, eles devem ser corretamente anotados para a determinação final que eu tenho do valor do peso médio dessas cápsulas ao final dessa etapa de preparo. Então, vamos conhecer como que é feito essa determinação. Então, agora nós vamos determinar qual que é o valor médio desse peso dessas cápsulas. Então, como a gente determina esses valores? Primeiramente, nós temos o valor das cápsulas, vazias. Então, as cápsulas vazias, elas possuem uma massa de 0,9702 gramas. Isso aqui é um total de 10 cápsulas que foram preparadas. Então, se eu pegar essa quantidade e dividir por 10, eu vou ter que cada cápsula vazia, ela vai ter um peso médio de 0,097 gramas, que corresponde a 97 miligramas cada uma dessas cápsulas vazias. Ao realizar o preparo dessas cápsulas, nós temos a obtenção do valor da cápsula cheia. Então, nós temos que a cápsula formulada, ela vai possuir uma massa que corresponde a 4,9622 gramas. Então, eu tenho que dentro dessa massa está o valor da cápsula mais a formulação que foi adicionada. Então, essas 4,9622 corresponde ao valor total das 10 cápsulas que foram preparadas. Desse modo, eu preciso encontrar o valor individual que eu tenho dessas cápsulas. Então, eu vou estar realizando esse processo. Eu tenho o valor das cápsulas prontas, 4,9622 gramas. Então, esse valor corresponde ao valor do peso da cápsula mais o ativo da formulação e o recipiente, menos o valor que eu tenho das 10 cápsulas, que corresponde a 0,9702 gramas. E eu vou ter um total de 3,992 gramas, que corresponde à massa que eu tenho, o peso que eu tenho das 10 cápsulas que estão contendo o carbonato de cálcio mais o amido. Então, essa é a primeira informação relevante relacionada às quantidades dessas cápsulas. Então, no total, eu tenho 3,992 gramas de material presente dentro dessas cápsulas. Eu tenho essa quantidade, corresponde a essa quantidade de 3,992 gramas em 10 cápsulas. Ou seja, eu tenho que uma cápsula ela vai ter um peso médio aproximado de 0,399 miligramas. Essa quantidade de 399 miligramas corresponde ao carbonato de cálcio mais o amido, que corresponde ao recipiente. Quando eu faço essa formulação, eu estou adicionando as matérias-primas, que correspondem às 2,5 gramas do carbonato de cálcio, mais aproximadamente 1,6 gramas do amido, que vão estar correspondendo às quantidades. Essa quantidade vai corresponder a aproximadamente 4,1 gramas o total de material que foi adicionado dentro dessa formulação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que dentro dessa formulação eu tenho que
foram preparados aproximadamente para cada uma dessas cápsulas, aproximadamente 0,410 miligramas. Ou seja, dentro de cada uma dessas cápsulas que foram preparadas, eu tive uma perda de aproximadamente 11 miligramas de massa do ativo mais o recipiente, que é uma quantidade que é superior a 95% de ativo mais ingrediente, ativo mais recipiente, que foram adicionados dentro da cápsula. Então, toda vez que a gente for realizar esse processo, nós temos que observar esses critérios relacionados com essas quantidades. Então, para a determinação final, nós vamos determinar o peso dessas cápsulas vazias e depois nós vamos determinar o peso dessas cápsulas contendo a formulação. E vamos tirar esse valor médio. Nessa primeira etapa, nós fizemos esse processo geral. Então, nós pesamos todas as cápsulas vazias e determinamos a média de uma forma geral da massa das 10 cápsulas dividido pelo total de cápsulas. E nós tiramos o valor médio dessas cápsulas. E o mesmo processo foi realizado para a formulação. Então, nós pesamos as 10 cápsulas preparadas e a partir dessas 10 cápsulas nós determinamos a sua massa média. Então, nos próximos experimentos, nós vamos trabalhar com essas quantidades individuais, pesar individualmente essas cápsulas para determinar, além dos critérios relacionados com esse valor médio, determinar também o desvio padrão e critérios de aceitação. Então, para a realização desse preparo, nós realizamos a formulação de carbonato de cálcio 500 mg e para essa etapa nós realizamos o preparo em 2 doses, ou seja, 2 cápsulas correspondendo a uma dose. Ao contrário, 2 cápsulas correspondendo a uma dose. Nós preparamos uma dose que corresponde a 2 cápsulas. Por quê? Porque a cápsula que foi empregada nessa formulação é uma cápsula que não suportava a quantidade do ingrediente ativo. Então, a quantidade de ingrediente ativo era superior ao volume da cápsula. E desse modo, nós precisamos dividir essa dosagem em 2 cápsulas dentro desse preparo. Isso tudo também ele precisa ser considerado ao realizar essa determinação desse valor médio para realizar os critérios relacionados à aceitação final dos resultados que devem ser observados para a massa final das cápsulas para a sua comercialização. Terminando esse processo, não esqueçam de realizar o processo de invase. Então, ao realizar o invase, nós devemos etiquetar corretamente esse material, adicionando todas as informações possíveis. Vamos adicionar quais são os materiais que estão presentes na formulação, quais são as concentrações, data de preparo, quem foram os responsáveis pelo preparo, quais são os critérios relacionados à sua conservação e também devemos estipular ali um prazo de validade para essa formulação, em torno de 30 a 60 dias que nós podemos colocar, sem um estudo que envolve a estabilidade desses materiais que foram preparados. Então, desse modo, nós chegamos ao final desse nosso experimento. Desejo a todos uma boa aula e até mais.